Alguém que me procura quando o leite já derramou, quando a casa já caiu, e eles falam assim: pastor, eu não procurei o senhor antes porque o senhor tem muita coisa para resolver. Achando que conseguia resolver sozinho. A gente não tem humildade de dizer assim: me ajuda. A gente tem dificuldade de dizer assim: cara, o meu barco está vazio, eu não pesquei nada, e eu tenho uma palavra que pode mudar a minha história, e essa palavra é direcionada por Jesus, e eu quero tomar posse dela. Então, não desista do teu barco, não desista das redes. Acredite, eles serão uma ponte que vai te conduzir a viver milagres extraordinários. O problema é que a gente olha para esse momento e acredita que ali já é o fim da nossa trajetória. Aqueles homens, depois de voltarem de uma pesca maravilhosa, eles voltam acreditando que é possível viver coisas maiores. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, é um texto muito conhecido da grande maioria, mas eu quero pensar um pouco com você sobre esse texto. Lucas, capítulo 5, você que está em casa, você pode pegar seu celular, pega a sua Bíblia, marca esse texto. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vim aqui falar com os homens, falar para a igreja, e eu saí de casa com uma missão. Falei: Senhor, eu saberei que a minha mensagem teve êxodo, que a minha mensagem alcançou os corações, se os homens da PIB da Vila da Penha saírem daqui nessa noite decididos a levarem as suas esposas a Israel, ilhas gregas e Lisboa. Se os homens daqui saírem daqui dizendo: meu amor, você vai comigo para Israel, você vai conhecer as ilhas, vai conhecer Lisboa, eu atingirei o meu propósito, amém? Então, cadê homens que estão recebendo essa palavra, amém? Eu tenho dito, pastor Anderson, lá na igreja, que dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. Eu vi essa frase do grande pregador chamado Samuel Doctoria. Ele diz o seguinte: dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. Pastor, eu não tenho dinheiro, tenho fé. Mas você tem fé, você vai, amém? Então recebe aí que eu estou tomando posse também, pastor, amém? Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, eu estou na Nova Almeida atualizada, diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos Jesus viu? 2 barcos. Junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus disse-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Você pode dizer amém por essa palavra? Eu não sei quais são as lembranças e as experiências que você tem na sua caminhada cristã. Eu não sei quanto tempo você tem como um cristão, se considerando um cristão. Eu sei que eu estou pregando para a gente que está aqui, que está em casa, que foi criado num lar cristão, foi criado num lar evangélico. Teve gente que, depois de uma idade adulta, conheceu Jesus. Teve gente que veio na adolescência, veio na infância. Mas eu não sei há quanto tempo você caminha na fé cristã. E eu não sei quais são as experiências que você tem a partir disso. Experiências com Deus que nós servimos, com Deus da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro de testemunhos dos feitos de Deus, das realizações de Jesus na terra. E aí nós olhamos para esse livro, e às vezes, ao olhar para esse livro, nós olhamos para a nossa realidade. Olhamos para a Bíblia, olhamos para a nossa realidade, e parece que as coisas não se combinam, não se conversam, porque a tua realidade está muito distante daquilo que você lê. E vou ampliar daquilo que você crê. Vou mais longe daquilo que você prega. Talvez o grande desafio da vida cristã é viver o que prega. Porque subir no altar e pregar a palavra é muito difícil. Mas viver aquilo que se prega é mais difícil ainda. É muito difícil para alguém que conhece as verdades do Evangelho pregar sobre cura. E quantos creem que Jesus cura aqui nesta? Eu sei que você crê, nós oramos aqui agora. E é desafiador você pregar sobre cura tendo um enfermo dentro de casa, tendo alguém na família que está lutando contra um câncer, e o médico disse, já está em metástase, já tomou o corpo, e agora nós estamos torcendo para que a químio ou a rádio tenha o seu efeito. E aí você olha para a sua realidade, olha para a Bíblia, olha para aquilo que você crê, e o grande desafio é, em meio às circunstâncias contrárias da vida, você permanecer crendo, permanecer acreditando no poder soberano do Cristo. O texto que nós acabamos de ler fala da experiência que Pedro, que João, que o seu irmão Tiago tiveram com Jesus. Jesus começa o seu ministério com 30 anos, e no início do seu ministério, Jesus precisa recrutar homens, para que caminhem com ele, para que entendam a sua mensagem, para que entendam a sua proposta, e deem continuidade à sua missão. E o texto vai dizer que passando pela Galileia, ele passa diante de um lago, e ali estão os pescadores, fazendo algo de costume, algo rotineiro, que é, depois de uma madrugada toda pescando, lavar as suas redes, para que no outro dia eles tivessem novamente o mesmo trabalho. Jesus está pregando a palavra de Deus. A mensagem de Jesus era uma mensagem poderosa, que atraía as multidões, que atraíam pessoas para ouvir a palavra. E Jesus, então, de uma forma muito estratégica, dentro de um ambiente que ele percebe que a sua palavra vai fluir com um alcance maior, ele então decide ir até um barco, e ele percebe não só o barco de Simão, mas percebe um outro barco que ali estava, vindo de uma noite de trabalho. Ele sobe em um dos barcos, e é o barco de Simão, pede para que esse barco fosse afastado um pouquinho do lago, utiliza aquele barco como um altar, acredito que utiliza o vento a favor, para que a sua mensagem pudesse alcançar aqueles que estavam lá atrás, mais distante. E o que é engraçado é que enquanto Jesus está pregando, há homens lavando as suas redes. Ele está ministrando uma multidão, e eu imagino aquela cena, ele está ministrando uma multidão que chega com ele,
que antes dele chegar, os pescadores já estavam ali cuidando das suas redes. E ele chega com aquela multidão e está pregando. Eles estão lavando a rede e, quem sabe, prestando atenção naquilo que ele está falando, prestando atenção na reação dos ouvintes, prestando atenção num olho que se encheu de lágrimas, prestando atenção em alguém que coloca a mão no coração e concorda com a cabeça. Eles estão ali limpando e lavando a rede, mas atento não só às palavras do Cristo, mas na reação da multidão. E quando Jesus termina de pregar, o que eu acho lindo aqui é a capacidade que Jesus tem de, enquanto está fazendo a obra do Pai, ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Enquanto Jesus está ministrando a palavra, ele não perde de vista a necessidade daqueles homens pescadores. Então eu começo dizendo a você nesta noite, talvez a sua percepção seja essa: pastor, eu estou diante de um desafio, e eu vejo Jesus abençoando pessoas, eu vejo Jesus cuidando de pessoas, curando pessoas, e parece que ele não está nem aí para a minha realidade. E Jesus sabe a hora certa, o momento certo de liberar uma palavra àqueles pescadores. E ele vira para o dono do barco, e a ordem dada ao dono do barco é: pegue esse barco. Você conhece o texto. Decida entrar agora aonde as águas são mais profundas no lago e lance as redes. Como Jesus é espetacular. Como ele vai simplesmente tratar as nossas necessidades, nos quebrando dentro do nosso conhecimento. Jesus vai revelar a nós que a forma que ele tem para agir será infinitamente maior do que o conhecimento que eu tenho da realidade que eu estou vivendo. E é nesse momento que ele vai nos provar para saber o quão disponível e quanta fé eu tenho para assumir a palavra que foi liberada a meu favor. Porque uma coisa é ver a manifestação da palavra na vida do outro. Outra coisa é ver na minha vida. É quando a palavra vem até você e te desafia dentro da tua realidade. E Jesus está falando aqui com homens, e eu quero liberar essa palavra aqui a homens. Porque nós, homens, nós temos em nós aquela capacidade de dizer assim: eu sei como fazer. A gente não lê manual. A gente compra um armário e vem um manual. Mas não é manual, eu sei como tem que montar. A gente compra um carro e a gente não lê manual. A gente não gosta de manual. A gente não gosta que ninguém ensina para a gente sabe fazer. E é tão desafiador quando alguém diz para a gente o que a gente tem que fazer naquilo que a gente sabe que tem que fazer. Mas quando faz, não dá certo. Quando faz, não acontece da forma que deveria. Aí Pedro vai dizer: mestre, eu trabalhei a noite toda. Peguei nada. Mas eu vou decidir ouvir a tua voz. Eu vou ir até o que custa ir ao barco? O que custa ir ao lago? O que custa lançar a rede? Não custa nada. Então eu vou. Eu vou porque sobre a tua palavra eu vou lançar. E o que eu acho lindo nesse texto é como Pedro e os seus companheiros não tiveram orgulho naquele momento. Não foram orgulhosos. Calma aí. Com licença. O senhor tem experiência com pesca? O senhor já pescou? O senhor sabe do horário? O senhor sabe como é que funciona? Eu passei a noite toda. A gente pesca na madrugada, na noite. Não dá para pescar agora. Não houve orgulho no coração daquele homem. Eu quero ampliar aqui para os homens. A gente tem que parar de orgulho. Orgulho. De achar que não tem que aprender com gente que, no nosso entendimento, sabe menos que a gente.
vou melhorar isso. Aprender com o teu filho. Você tem lá o teu filho. Não, meu filho não tem o que me ensinar. Claro que tem. E digo mais, não importa a idade. Se ele é uma criança, um adolescente, um jovem, ou seja, um homem adulto. Vai ter coisas para nos ensinar. A gente é orgulhoso a ponto de não procurar um médico. Como o homem tem dificuldade de ir no médico. Irmãos, o homem ir no urologista, misericórdia. Eu acho engraçado como é que mulher tem facilidade para dizer assim, fui numa ginecologista, ela é maravilhosa, vou te indicar. E o homem para ir num urologista, ele bota um boné, um óculos escuro, bota um cachecol, ele vai escondido, ele não quer que ninguém saiba. A gente não tem dificuldade de ir num cardiologista, a gente não tem dificuldade de ir num clínico geral, num ortopedista. O urologista, sangue do cordeiro tem poder. Não vou lá não. Já reparou que o homem tem dificuldade? Um dia desse, eu estava com o irmão lá na igreja e falei, amado, o irmão está sumido. Pastor, eu estou com um problema. E aí eu não estou vendo. Mas, problema onde? Pastor, sou pastor dele, estou perguntando. Mas problema onde? Pastor, uns probleminhas aí. Eu falei, santo, mas não pode compartilhar? É o quê? Não, pastor, eu estou com um problema de hemorroida. Que? De hemorroida. Eu falei, meu irmão, está tratando? Trata. E qual o problema? Qual é o problema? A gente precisa... Orgulho, não. Uma vez uma irmã na igreja chegou ao pastor e disse, pastor, só pode ver um médico para o meu marido está com umas dores aqui, e eu acho que é hérnia. Aí eu tenho uma irmã na igreja médica, irmã, por favor, me ajuda aqui, é uma família que não tem condição, e não era hérnia nada, câncer, aonde? Na próstata. E caladinho, para a mulher, ele dizia que era uma dorzinha aqui, uma dorzinha. Deve ser hérnia, pastor, deve ser hérnia, gases, né? Gases. Câncer na próstata. Orgulho. Não, tem que falar. Eu sou pastor de igreja, eu pastorei a igreja há 15 anos. Comecei a pastorear muito cedo. Grande parte dos problemas que vão envolver a intimidade do casal, que chegam até mim e a minha esposa, são relatados por mulheres. É a mulher que, poxa, pastor, eu queria compartilhar, a gente está tendo dificuldade nessa área. Aí você chama o santo para conversar. Santo, como é que está? Não, pastor, foi bem, pastor. Vento em popa, arrebentando, garantando, coisa fiel, pastor. Santo. Vida conjugal. Passa por processos de ajuste. Eu vou fazer esse ano 20 anos de casado. 20 anos. Vida conjugal passa-se por um processo de ajuste. Pedro olhou, pescou? Não pesquei. Tem peixe? Não tem. Vai pescar. Vai pescar? Não preciso. Claro que precisa. Não. Estou bem do jeito que eu estou. Não está. Então, se alguém está liberando uma palavra a meu favor, e essa palavra pode mudar a minha história, e eu sei que quem está falando tem autoridade, por que não ir? Eu vou. Vou pegar o barco, vou pegar a rede e vou lançar a rede. Ou seja, não há orgulho no coração daquele homem, ou melhor, daqueles homens. Aqueles homens recebem a palavra e decidem colocar em prática. Às vezes, irmãos, nosso problema é um problema de ego, problema de orgulho. A gente não aceita na realidade que nós estamos. A gente não aceita que é possível mudar e mudar através de uma palavra. Aí Jesus libera a palavra a Pedro, aos seus companheiros, e eles lançam a rede. Só que eu acho interessante nesse texto que o texto começa dizendo que quando ele chega no lago, ele percebe 2 barcos. Percebe 2 barcos. Vocês estão comigo, amém? Ele percebe 2 barcos. Ele entra em um. Ele, como homem, não era, naquele momento, onipresente para entrar nos 2. Ele entra em um. Ele usa um para pregar. E ele libera para aquele um uma palavra. Só que quando o barco começa
a encher de peixe, aqueles homens percebem que a quantidade que tem não dá para aquele barco. Se esses homens são orgulhosos, altivos, eles entendem que não precisa compartilhar, eles jogariam o restante fora e colocariam o que desce. Mas eles acenam para um outro barco, para dizer para o outro barco: a quantidade de peixe é tão grande que dá para mim e dá para vocês. A outra ponta, Jesus não entrou naquele barco. Jesus não falou com eles. Jesus falou com Pedro. Mas a bênção que chega na vida de Pedro e dos seus amigos é uma bênção tão grande que eles aprendem a compartilhar com os outros. E Jesus, quando multiplica aqueles peixes, ou envia aqueles peixes, ele já envia sabendo que aquela quantidade seria muito maior do que para um barco. Ou seja, tem bênçãos que vão chegar na minha vida, tem milagres que chegarão na minha vida, que virão por uma palavra direcionada de Deus para mim. Mas tem bênçãos que chegarão na minha vida através de outras pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Já imaginou? Se o outro lado fala assim: Jesus não entrou no meu barco, Jesus não falou comigo, se ele quiser me abençoar, que ele entre no meu barco. Se ele quiser me abençoar, que ele libere uma palavra para mim. Não vou lá não, não vou lá não. Não. Há uma humildade no coração daqueles homens de entender o seguinte: a bênção que chegou para você é tão grande que você pode dividi-la comigo. Então, eu quero liberar essa palavra. Tenha a percepção de que tem bênçãos que vão chegar para você por intermédio do próprio Jesus. Pastor, um milagre, eu não esperava, chegou na minha mão, chegou na minha casa, abençoou o meu lar. Mas tem milagres que vão chegar na tua casa por intermédio de uma outra pessoa que foi abençoada e que entendeu que a bênção para ele e para ela é tão grande que ele vai aprender a compartilhar. Então eu quero dizer a você: você foi abençoado, acredite, essa bênção não é só para você. A única maneira, escute isso, que Deus tem de abençoar financeiramente essa igreja, a única, não me permita ampliar isso, ele tem várias maneiras, mas uma das melhores maneiras que Deus tem de abençoar financeiramente essa igreja é te abençoando. Você que é ofertante, você que é dizimista, você que ama essa obra. Então, a bênção chega para você aprender a dividir. A dividir com quem? Com a casa de Deus, com pessoas que estão do seu lado, com pessoas que vão se achegar a você. E aí você aprende a compartilhar. Compartilhar bênçãos, compartilhar experiências. Compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam saber. Semanas atrás, um mês atrás, eu fui numa loja comprar um produto e eu peguei um hábito do meu pastor. Eu chego na loja e a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, para atendente, para quem que for, e aí, congrega onde? Porque a gente que é cristão, a gente entende essa linguagem, sim ou não? Se eu virar e falar assim: congrega onde? Na PIB, igreja tal. Aí a menina me olhou e falou: não entendi, moça, a pergunta. Eu falei assim: congrega onde? Aí ela: moço, por que o senhor está falando isso? Eu falei assim: igreja. E aí na hora eu ouvi uma voz, e eu creio que naquele momento foi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi duas frases: louvor e altar. Eu falei assim: louvor, altar. Por que você saiu? Quando eu falei aquilo, a menina danou a chorar. A menina começou a chorar, virou para a amiga dela e falou assim: eu estava falando com a minha amiga que eu tenho que voltar para o louvor, eu tenho que voltar para o altar. Aí a amiga começou a chorar. Eu falei assim: Deus me trouxe aqui para dizer para você, você precisa voltar.
E ela chorava copiosamente, a amiga chorava, aí eu comecei a chorar, e a gente chorando naquele momento, e aí eu falei, vou chorar logo um desconto, porque está aqui, a gente já chora logo um desconto, me aproveita minha filha, faz mais barato esse negócio. Ela começou a chorar, e eu falei assim, Deus me colocou aqui, para dizer a você, é tempo de você voltar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho uma missão comigo, Alex, aonde eu chego, na oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus, porque eu amo falar de Jesus, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei o que Jesus fez na minha casa, na minha família. Eu sou um filho caçula de uma família de 7 irmãos, a minha mãe, quando estava grávida de mim, estava com 44 anos, minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia no coração, pesada, em coma, ficou em coma semanas no hospital. Deus fez um milagre na vida da minha mãe saiu do coma, foi para casa, em casa engraçou com o papai com a mamãe, né? Papai era bom, Deus abençoe, né? Papai, engraçou com o papai, engravidou, quando engravidou, aquele desespero, porque era uma gravidez de alto risco, uma família pobre, criada numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, do Manguinhos, próximo ali o Jacarezinho. Papai falou, nós não temos condição de ter esse filho, vamos abortar, não dá para ter, vamos abortar. O chefe do meu pai trabalhava na fábrica do Nova América, que hoje é o shopping do Nova América. O chefe dele ouviu e falou assim, Antônio, estou vendo você falar de umas loucuras aí, e você não vai fazer isso não. E o que você precisar para esse filho, a gente vai te ajudar. Deixa o menino vir. Nasci, minha mãe com 45 anos, nasci com 4,6 kg, 52 centímetros, porque se é para chegar, chega chegando, amém, irmão? Cheguei forte, 4,6 kg, irmão, meu apelido era bebê gigante, está ao vivo, né? Espero que o pessoal da minha igreja não... Meu apelido era bebê gigante, era muito grande. Ao longo da trajetória, Deus foi honrando, Deus foi guardando, Deus foi abençoando. Você acha que eu carrego crise dos meus pais? Ai meu Deus, meus pais não me quiseram, eu ia ser abortado no ventre, eu fui rejeitado, eu não tive chá de bebê, eu não tive o que hoje tem, né? Chá revelação. Não teve chá de bebê revelação, não existiu isso. Mas eu entendi que na trajetória da minha vida existia um Deus que estava cuidando de mim, cuidando da minha história, cuidando da minha vida, para dizer a você, eu não sei em que fase você está vivendo, eu não sei se há uma frustração dentro do teu coração e dentro da tua casa, mas há um Cristo que é poderoso para enxergar a tua realidade e liberar para a tua vida a palavra. Agora, o problema não está se ele vai liberar ou não uma palavra, porque ele sempre será poderoso para liberar a palavra. O desafio é se eu estou disposto a crer na palavra que ele libera a meu favor. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Eu recebi uma palavra que eu olhei para a minha realidade e olhei para a palavra e disse assim, eu até creio que Deus é poderoso para fazer, mas fazer isso tudo, rapaz, eu até creio que Ele é poderoso para fazer, mas fazer isso tudo, meu Deus, porque você olha para a sua realidade e condição. O que me chama a atenção dentro desse texto é o que estava por trás daquele grande milagre que foi aqueles peixes. E o que está por trás é eu permitir que eu não viva em função de milagres. Há quem diga que o número dos desigrejados é maior dos que estão na igreja. Crescem o número dos desigrejados. E por que se cresce? Porque a proposta que os atraiu não foi de fazê-los instrumentos do reino, mas viver em função daquilo que o reino pode proporcionar.
Então, se o reino para de me proporcionar milagres, bênção, porta aberta, o carro novo, a casa nova, logo eu não quero. Logo eu estou fora. Mas quando eu entendo que o que está por trás desse grande milagre, desta grande pesca, é fazer com que a minha vida, eu quero liberar essa palavra para você que está aqui e para você que está em casa, a minha vida seja instrumento da glória do nome do Senhor. Acredite, você não ficará só no milagre da pesca. Deus fará infinitamente mais sobre a sua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? A gente recebe um milagre e já acha que ali é o ponto final. A gente recebe o milagre e acredita que a nossa vida se resumirá naquilo ali. Não, isso ali é apenas uma provinha. Já chegou num supermercado, numa loja, que alguém vira e fala assim, só aceita uma provinha, aí você pega, aí, bom, isso é só uma provinha, tem ali mais ali para você. O que dói meu coração é gente que se satisfaz, se alegra, nas provinhas, nos quitutezinhos, achando que tá bom demais, né? Tem até aquele louvor, né? Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. A gente canta lá da harpa cristã. Se contenta naquilo ali. Se contenta naquilo ali. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais através da sua vida. O texto vai encerrar dizendo assim, verso de número 10, bem como Tiago e João, filho de Zebedeus, que eram seus sócios, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Não sei em que nível você se encontra. Não sei em que momento você está. Mas se você deixar de lado esse orgulho, se você decidir que é possível viver coisas novas, diferentes, viver experiências sobrenaturais, abrir mão de achar que você consegue resolver tudo sozinho. De vez em quando eu ouço, pastor Anderson, uma frase que mata meu coração. Alguém que me procura quando o leite já derramou, quando a casa já caiu, e eles falam assim, pastor, eu não procurei o senhor antes porque o senhor tem muita coisa para resolver. Aí eu falei, não, muita coisa, pastor, resolver, muita coisa, muito problema. Não vou procurar o pastor. Achando que conseguia resolver sozinho. A gente não tem a humildade de dizer assim, me ajuda. Preciso de ajuda. Um grande desafio para quem vai para um novo relacionamento, né? Tem que passar por um momento traumático de um divórcio, ou passa por uma perda, e decide ter um novo relacionamento, casar novamente. Aí você casa novamente, e aquele casamento traz para você alguns presentezinhos, né? Costumo dizer uns Kinder Ovo. Você, olha, eu escolhi ela, mas ela tem 3 Kinder Ovo. Aí vem com 2 filhos, 3 filhos. Aí junta os 2 filhos dela com mais 2 filhos do outro. Aí vai morar todo mundo na mesma casa. No início, né? Só love. Só que eu não peço ajuda, não converso. Aí fica aquela coisa de você trata teu filho melhor do que você trata o meu. Você compra fandangos para os teus filhos e fofura para os meus, né? Para os teus é fandangos, para os meus é fofura, né? Você compra para um é Toby e para o outro é Coca. Aí, o que deveria gerar uma harmonia se torna uma crise. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de pedir ajuda. A gente tem dificuldade de dizer assim, cara, o meu barco está vazio, eu não pesquei nada, e eu tenho uma palavra que pode mudar a minha história, e essa palavra é direcionada por Jesus, e eu quero tomar posse dela. Então, não desista do teu barco, não desista das redes, acredite, eles serão uma ponte que vai te conduzir a viver milagres extraordinários.
O problema é que a gente olha para esse momento e acredita que ali já é o fim da nossa trajetória. Aqueles homens, depois de voltarem de uma pesca maravilhosa, eles voltam acreditando que é possível viver coisas maiores. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo a você que está em casa, você que está aqui, o Deus que nós servimos é um Deus que está sempre pronto a nos surpreender. Não existe limite para o nosso Deus. Se tem uma coisa que Deus desconhece, é a palavra impossível. Deus desconhece essa palavra. Porque para Deus, tudo é possível. Então, não defina a tua vida pela realidade que você está vivendo. Defina a sua vida pela palavra que foi liberada a teu favor. Creia nela. Creia mesmo quando tudo esteja no contrário. E diga: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele vai se levantar sobre essa terra. É a palavra de um homem que perdeu tudo. É uma palavra de um homem que, teve que abrir falência. Teve que renegociar as suas dívidas. Palavra de um homem que olhou e experimentou o que de fato era o caos. Mas ele olha para a sua realidade e olha para o Deus que ele serve. E o Deus que ele serve, o Deus a quem ele amava, estava dizendo para ele: Jó, você vai ter uma experiência comigo que você nunca teve. Capítulo 42, verso 2, ele vai dizer: eu te conhecia de te ouvir falar, de ouvir e falar. Agora, os meus olhos te veem, te contemplam. Eu fico olhando para essa garotada que está aqui, para os jovens. A gente está sendo massacrado por ideologias, por ensinos, por pensamentos. Sabe o que vai marcar essa garotada? E eu falo para os jovens que estão aqui, os que estão em casa, que vão ouvir depois dessa mensagem. Sabe o que vai marcar as nossas vidas? São as nossas experiências com Deus da Bíblia. Ninguém vai poder tirar isso de você. Ninguém. Nenhuma argumentação, nenhuma filosofia, nada vai poder arrancar a sua experiência. Que experiência é essa? O Deus que é vivo e real. O Deus que é poderoso, não para ser um Cristo histórico, mas o Deus da minha vida, que olha para a minha realidade e diz: é possível viver coisas maiores. Não tenha medo, não tenha medo. Decida lutar pela tua casa, decida lutar pelo teu casamento, decida lutar por aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Se permita dar uma outra chance a si mesmo. Se permita ir um pouco mais além. Se permita. Não é porque as noites têm sido frustradas que a tua história acabou. Há um Cristo que te contempla. Há um Cristo que te vê. E o que é mais lindo, Ele sabe o teu nome. E o que é mais lindo é que Ele te contempla desde o ventre da sua mãe. Antes da sua mãe dizer assim: é um menino, é uma menina, Ele já sabia quem você seria. Aqueles homens se levantam, pegam as redes, entram no barco e decidem: vamos lançar a rede. Hoje é o dia de você se levantar, juntamente com a sua família. Quero fazer um pedido a você, você que está aqui no templo. Quando chegar em casa, não vá direto ligar a televisão. Chegou em casa, entrando pelas suas portas, você que está em casa, você pode fazer isso agora. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos debaixo de uma palavra profética.
Nós estamos debaixo de uma palavra de um Deus que nos ama. O milagre vai acontecer. Eu não vim aqui para trazer uma palavra motivacional, embora eu creia que a Bíblia é uma palavra motivacional. Eu vim aqui para te dizer, o Deus que te ama, que te conhece, está dizendo para você: não desista, não abandone aquilo que Ele tem te confiado, não abandone. Você vai ver como Deus vai mudar essa história. E o que é mais lindo, e eu fecho a minha mensagem aqui, é aqueles que viram a frustração da noite, verem a alegria do amanhecer. Aqueles que contemplaram a dor, o luto daquela noite, verem a honra de um Jesus que se manifesta pela manhã. Levanta a cabeça, vai em frente, estufa o peito. As mulheres que aqui estão, se maqueie, arrume o cabelo, fique bem bonita. Uma nova versão de você está chegando. Uma nova versão de você está vindo aí. Entra para a academia, vai malhar. Vai malhar. Cuidar da saúde, cuidar da vida. A vida é uma só. A vida passa rápido. Semana agora eu fiz o sepultamento. Tem um mês. Uma amiga nossa, 48 anos. É um mês, né? 48 anos. Infartou. Uma menina de Deus. Infartou. Está nos céus, mansões celestiais. Está com o Senhor. O tempo que o Senhor nos permitir estar aqui nessa terra, a gente vai viver. Eu tenho um amigo pastor que ele diz assim: vou viver até morrer. Ele usa essa frase: vou viver até morrer. Porque tem gente que não vive, sobrevive. Reclama da vida, reclama de tudo. Se está sol, ele reclama. Se está chovendo, ele reclama. Se a igreja está cheia, ele reclama. E se o som está alto, ele reclama. Se está vazio, ele reclama. Reclama de tudo. De mal com a vida. Se a comida está boa, temperada, muito temperada. Sem tempero, ele reclama. Ei, campeão, bonitão, lindo. Príncipe do cordeiro. Pegador, homem zarrão, matador. Você, homem, pelo amor de Deus. Seja tudo, só não seja chato. Seja tudo, só não seja... Tem gente que é chata, de mal. A gente fica perto por educação, pelo amor de Deus, tudo reclama. Pelo amor de Deus. Veja as coisas boas que Jesus está fazendo. Na tua vida, na tua casa, na tua família. Veja o que Ele vai fazer. Eu quero fechar essa mensagem a você que está em casa. E dizer: hoje é o dia de você começar a viver o novo tempo. Hoje é o dia de você fazer uma aliança com Cristo e dizer: eu quero viver uma nova história em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você que está aqui, fique de pé. Eu fui fiel ao que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu fui fiel àquilo que Ele me confiou para ministrar nesta casa. Eu sei que você veio aqui hoje, ouviu essa palavra. Eu ouvi uma frase do pastor Jeremias Pereira e essa frase marcou a minha vida. O que vale na vida não é o que a gente quer, porque querer, a gente quer muita coisa. O que vale na vida é o que a gente decide. São as decisões que nós tomamos. E eu quero orar por gente que está aqui hoje e quer tomar uma decisão. Qual é a decisão? A decisão de escolher Jesus para a tua história. A decisão de fazer dessa tua trajetória o teu propósito. De fazer deste milagre o que vai te apontar para algo maior, que é revelar Jesus. Pastor, essa palavra foi para mim hoje. Pastor, essa palavra foi para a minha vida. Deus falou comigo. Se Deus falou contigo através dessa palavra, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Eu quero ministrar na tua vida. E eu quero declarar: um novo tempo vem aí. Uma nova história começa através da sua vida.
Eu não sei o que te fez chegar até aqui, eu não sei. Mas eu tenho certeza que em toda a tua trajetória, seja ela boa ou ruim, a boa mão de Deus nunca te desamparou. Nunca te desamparou. A boa mão do Senhor sempre foi sobre a sua vida. Você que precisa recomeçar hoje, fazer uma aliança com Cristo, fazer uma aliança com o Senhor e dizer: eu quero assumir a vida de Deus na minha vida. Sai do seu lugar, vem no altar. Você que está aí com a gente agora, online, e quer viver a nova vida de Deus para você, escreva aí, manda para o nosso chat: eu quero começar uma nova história em Cristo hoje. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho dito lá na igreja que pastoreio: eu quero viver tudo o que Deus tem para a minha vida. Tudo. Existem coisas que foram liberadas por Deus para você. Não aceite viver menos do que isso. Não aceite assumir menos do que isso. É o que Ele liberou para você. Você que veio a esta casa, você que veio a este lugar e tomou posse dessa palavra, a forma como nós reagimos à palavra determina o efeito que ela vai fazer na nossa vida. Tem gente que ouve a palavra e joga fora, mas tem gente que ouve a palavra e coloca ela na tábua do seu coração e decide assumir esta vida na sua vida. Então, se você está aqui hoje, tomou posse dessa palavra, quer vir no altar, o altar está liberado para você. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar e declarar: uma nova história começa na tua vida hoje, no nome de Jesus.